Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo os estudos das cartas de Paulo, nós estamos estudando Gálatas, estudando o capítulo 4. Eu pedi para o Milton fazer uma oração para a gente estar dando início aos trabalhos. Milton? Amém. A paz do Senhor a todos, que o Senhor Jesus abençoe a cada um que está participando dessa escola, desse estudo bíblico de Gálatas. Então, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor, que o Senhor nos concede, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco, ó Pai. Continua presente em nossas vidas, ó Deus, nos abençoando, Senhor, nos dando a direção em tudo que formos fazer, ó Pai. E agora, nesse estudo, ó Pai, que o Senhor possa estar dando a direção ao Marcelino, Edgar, ó Pai, que estará ministrando esse estudo, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar com o coração aberto para aprender aquilo que Tu tens a dizer para conosco, ó Deus. E a cada um que está participando também, ó Pai. Abre o coração de cada um, ó Deus, enche da Tua graça, Senhor, para entender a Tua palavra e guardar no coração, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Dá-nos a direção no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, Milton. Então, aqui estamos... aqui na Carta de Gálatas, né? No nosso índice aqui, a gente está na parte da leitura, propriamente dita. Na leitura são 6 capítulos, né? A gente está no capítulo 4, né? A gente já estudou no capítulo 1 e 2. Paulo, praticamente, ele fala sobre ele, sobre as credenciais dele. No capítulo 3 e 4, ele vai falar do verdadeiro evangelho. E no capítulo 5 e 6, a gente vai falar sobre a ética cristã, a liberdade cristã, uma vida nova em Cristo que ela é. Então, essa liberdade cristã, a gente vai conversar e entender o que é isso também, né? Tem algumas coisas que a gente não pode se confundir, né? Que a gente tem falado aqui. Bom, e aí, dentro do capítulo 1 e 2, só relembrando, onde Paulo estava explicando sobre ele, no capítulo 1, né, só dando uma relembrada, ele estava enfatizando que ele não veio por parte de homens, e sim por parte de Jesus. Ele não aprendeu e veio ensinar, não, ele já recebeu o evangelho diretamente de Jesus. Então, ele quis enfatizar isso, e também o mesmo evangelho, o mesmo ensinamento que ele recebeu de Jesus, foi o que ele pregou. Então, ele pregou o evangelho genuíno. Então, é isso que ele está falando no capítulo 1. E aí ele também diz que ele conhece muito bem as tradições e as leis judaicas, porque ele também era muito zeloso por elas. Chegou até a perseguir a igreja, né? Então, ele era muito zeloso. Então, ele também mostra isso, e que depois que ele se encontrou com Jesus, ele disse que Deus revelou Jesus para ele, então, e agora ele está trazendo, né, a boa nova. E aí, no capítulo 2, né, ele enfatiza que o evangelho serve tanto para judeus quanto gentios, e que Paulo, ele estava um pouco mais focado nos gentios e Pedro mais na parte dos judeus. A gente viu isso também no capítulo 2. E também Paulo estava falando que ele morreu para a lei, né? Que agora ele foi crucificado com Jesus e que Jesus vive nele e ele vive pela fé. Então ele começou, no final, né, do capítulo 2, já a falar sobre essa fé. E aí, para falar dessa fé, já quando ele fez esse início no final do capítulo 2, aí ele entrou no capítulo 3, onde no capítulo 3 ele começou a falar sobre o evangelho. E a gente viu no capítulo 3 que quando ele fala que a salvação é pela fé, né, então ele
vem falar de Abraão, ele vem falar também, né, naquele primeiro bloquinho que a gente aprendeu sobre a experiência dos Gálatas, aqui ele enfatizou, que aqui, o que eles passaram, eles estavam presentes lá no momento do Espírito Santo ter agido no meio deles. E ele colocou, vocês participaram disso, vocês viram a atuação do Espírito Santo. E vocês viram também que o Espírito Santo se manifestou não por cumprimento da lei, e sim pela fé em Jesus. Então ele enfatizou isso. A fé é que fez o Espírito Santo se manifestar na vida deles. E eles passaram por isso. E aí ele falou, aí nós falamos de Abraão sobre ser o pai da fé. E foi através da fé que Abraão foi justificado. E aí depois, no outro bloquinho, ele foi falar da lei de novo, que a lei não podia invalidar a promessa feita a Abraão. A promessa da salvação que viria através de Jesus, né? E ele comenta que a lei, ela veio depois de 400 anos depois, mais ou menos, da promessa, né? Então, que a gente estava falando do cumprimento da promessa. E aí, depois, aqui no último bloquinho do 3, ele estava falando que a lei serviu para conduzirmos a Cristo. Até que o Cristo chegasse, a lei estava conduzindo o modo de viver. Então, ela teve já o seu tempo, ela teve a utilização num período, né? E aí a gente entrou no capítulo 4. A gente entrou no capítulo 4 e a gente falou no domingo passado, né? Ele já começou falando que agora nós somos filhos em Cristo. Então, nós estamos passando de escravos, né? Quando ele fala de escravidão, ele fala escravos da lei, né? A filhos, nós somos filhos de Deus, e através de Cristo. Então, é isso que ele começa já a falar aqui no capítulo 4, a gente já viu. E aí, depois, ele vem reforçar, no segundo bloquinho aqui, né, o valor transitório dos ritos judaicos. Quer dizer que os ritos judaicos, eles serviram para um tempo determinado. E é isso que a gente parou no domingo passado, e a gente vai continuar lendo aqui. E aí ele também vai falar sobre, a gente vai ver aqui no bloquinho, no quarto bloquinho aqui desse capítulo, sobre a perplexidade de Paulo. Que perplexidade é essa? A gente vai ler, a gente vai entender o que ele está falando. E aí depois, aqui por último, ele vem usar uma alegoria das duas alianças, né, de Sara e Agar, né, das descendências de Isaac. Ele vem usar essa alegoria. Até foi por isso que a gente leu um pouco aqui de Gênesis no começo, a gente viu, né, um pouco sobre Sara e Agar, porque agora ele vai usar isso para dar uma ilustrada do que ele está falando, tá bom? Então, e a gente parou aqui, então, no capítulo 4, né, onde a gente falou sobre a nossa filiação em Cristo. A gente já falou, né, como é que funciona o herdeiro, o tutor, né? A gente falou já sobre isso, sobre a tutela da lei, até que chegue o momento adequado, né? O filho, o menor, fica sob a tutela de alguém. Ele estava fazendo essa analogia, dizendo que a lei durou por um certo período, né? E aí depois, no finalzinho aqui desse bloquinho, né, ele falou que agora a gente não é mais escravo, agora a gente é filho. Nós somos herdeiro, então, por ser filhos de Deus, nós somos herdeiro em Cristo. A gente viu isso domingo passado, e aí a gente entrou aqui nessa questão da transitoriedade dos ritos judaicos. E aí a gente estava falando aqui no domingo passado, nós vamos retomar hoje, o versículo 10, o último desse bloquinho aqui, ó. Guardai dias e meses, tempos e anos. E o 11 também, né? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que aqui já é um desabafo, né? Que ele tá... Bom, espero não ter tido um trabalhão em vão, né? Por que ele diz isso também, né? No versículo 11? Porque ele está falando que eles começaram bem na questão espiritual e estavam rapidamente já voltando para trás. Voltando para a carne. É nesse sentido que ele fala, puxa vida, será que eu trabalhei em vão, né? Estava indo tão bem
E no próximo bloquinho a gente vai ver se estava indo tão bem, ele vai explicar bem isso para a gente. Mas vamos focar aqui no versículo 10, né? Onde ele fala sobre isso, guardais dias e meses, tempos e anos. Tem duas versões aqui que eu vou repetir aqui, em outras versões da Bíblia, só para a gente entender o que ele está querendo dizer. A NTLH diz assim, ó, por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? A NVI, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Bom, para a gente falar sobre isso, eu coloquei aqui 2 trechinhos que nós vamos ler. O próprio Jesus também nos ensinando algumas coisas que é interessante a gente entender o que Paulo está querendo dizer sobre. A gente está dando muita importância a questões muito religiosas. E aí nós vamos pegar uns exemplos importantes que o próprio Jesus, ele andou nos ensinando. Por quê? Porque ele também foi, o próprio Jesus, ele foi testado pelos fariseus. Os fariseus são, né, aqueles ortodoxos ali, bem criterioso na lei, como Paulo era, né? A próprio Jesus. Então nós vamos pegar aqui, ó, por exemplo, lá em Marcos, né, que a gente leu no capítulo 3, o versículo 1 aqui, do 1 ao 6, onde fala do homem da mão ressequida, né, que a gente estava mencionando que foi curado num sábado. No versículo 4, ó, versículo 4. Deixa eu ler aqui para vocês. Em Marcos 3, no versículo 4, diz assim, ó, então lhes perguntou, Jesus perguntando para esses fariseus que estavam tentando pegar ele, né? Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? No versículo 6, né? Ele diz assim, ó, versículo 6, retirando-se os fariseus, conspiravam. Quer dizer, Jesus falou isso para eles, eles ficaram quietos, mas eles saíram, foram embora, mas eles estavam conspirando, eles queriam achar um jeito de pegar Jesus. O que Jesus está falando aqui, né? Quando ele fala é lícito fazer o bem e o mal no sábado. Ele está comparando as duas coisas. A questão da regrinha do sábado ou uma questão maior. Paulo vem enfatizar essa questão quando ele fala da lei e da salvação, quando ele fala da questão terrena e espiritual, ele vem enfatizar que são duas coisas diferentes e que a questão espiritual é que é a principal. Assim como Jesus também está dizendo aqui. Porque a gente tem que entender o que é mais importante. Se é a regrinha do sábado ou não. Agora, é claro que toda regra ela tem uma importância e uma motivação. Mas a gente tem que se apegar a questões mais altas, não as menores. Então, quando a gente fala, a gente precisa guardar o sábado, por exemplo, ou tem gente que guarda o domingo, né? Tá guardando o dia para o Senhor, eu já acho que a gente temos que tá guardando todos os dias. Enfim, todos os dias da nossa vida nós temos que incluir Deus em tudo que a gente vai fazer, não só num dia, 2 dias, mas em tudo, todos os dias a gente tem que incluir, temos que andar com Deus. Mas, enfim, se é sábado, se é domingo, Jesus ele vem falar aqui de uma coisa maior, né? E ele deixa isso claro em algumas passagens. Inclusive aqui em Mateus 22, 17, que eu também quero ler aqui para a gente enfatizar bem essa questão da religiosidade pura e da questão espiritual, que é algo maior, que Paulo e Jesus vêm enfatizando para a gente que precisa prestar atenção nessas coisas. Mateus 22, no lado 17. Lá também, ó, interessante, eu vou ler até o versículo 15 antes de ler o 17, que está escrito: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Quer dizer, eles estavam ali, como é que eles vão surpreender Jesus? Porque eles estão ali com a lei na mão, mas Jesus sabe, né? Claro, Jesus é Jesus, não tem como. Aí está escrito assim, ó.
eles vieram falar para Jesus no versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha só, de novo os fariseus ali tocando. Agora ele já está falando mais de uma lei terrena e do que uma questão espiritual, óbvio, né? Mas aí ele vem falar assim, olha só a pegadinha. Se Jesus fala que é lícito pagar imposto, ele está se colocando do outro lado contra os que pagam imposto. Se Jesus se posiciona a favor de não pagar o imposto lá para César, que ele está a favor dos que pagam imposto, ele também vai ficar contra o governo. Olha só, as pegadinhas, né? Mas Jesus, ele, com a sua sabedoria, ele já disse aqui, quando ele fala, ó, ele fala assim, ó, de quem é a esfinge da inscrição? Eles responderam, é de César. Então ele diz, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus também resume uma coisa muito importante nessa simples frase, que são duas coisas diferentes. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está falando que são duas coisas diferentes, né? E não adianta a gente querer fazer a pegadinha com coisas nossas terrenas numa coisa que é espiritualmente muito maior que tudo, e a gente não pode misturar as coisas. Então, se a César o que é de César, vocês têm aí quem está na moeda aí, impresso aí, né? Vocês têm um modelo, vocês combinaram os negócios aí, vocês têm que cumprir aí, né? Isso é... Ele não fala para o povo ir contra o governo. Não, você tem um processo aí, você cumpre, mas o que é de Deus é de Deus. Então, é outra coisa. E aqui Paulo quer enfatizar isso, e Jesus, quando ele quer enfatizar isso para a gente, esse versículo 10, ele é muito importante para isso. É um dos mais importantes aqui, quando a gente fala entre a lei e a salvação, que tem coisas que são diferentes, a nossa vida terrena aqui, passageira e temporária, com a questão da eternidade, com as questões de Deus, que são muito maiores, é uma outra forma de vida, uma outra forma de pensar. E com esses dois pontos aqui, tem outros também, né? Tem outros também. Com a própria a samaritana, né, que foi lá no poço, a própria samaritana é um exemplo disso, né? Primeiro que Jesus já não podia nem estar ali com os samaritanos, né? Existia ali uma divisão entre eles, mas quando ele vem e fala com ela era uma pecadora, ela teve vários maridos, ela estava infringindo a lei, tanto é que ela ia meio escondido para em horário diferente para que as pessoas não a encontrassem, enfim. E quando Jesus fala para ela vá e não peques mais, e ela aceita Jesus como sendo a água para a vida eterna, é uma transformação que a gente tem que entender, que uma coisa é você andar sob a tutela da lei, e outra coisa é você aceitar Jesus e ter uma vida diferente. Edgar? Eu ia só fazer um comentário sobre a... Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É só uma questão mesmo de que nesses textos, quando tanto o Marcos ali, agora como os textos que a gente está lendo, tem sempre um alerta para que estejamos preparados para sermos questionados, né, durante essa caminhada nossa de cristãos. A gente vai caminhando e dia a dia alguém vem e lança uma pergunta meio, sabe, mais, né, mais complicada, tal, e a gente tem que estar sempre preparado, até mesmo para falar, olha, para ter sabedoria mesmo adquirida por Deus e sabedoria através da palavra, né, de também poder estar falando sobre textos bíblicos facilmente, ou até mesmo responder de uma maneira em que você não ofenda para quem você está respondendo, né, para que ele entenda que você sabe da maneira, do proceder dele que talvez esteja errada, mas que você está ensinando, né, naquele momento. E a gente vai ser confrontado o tempo todo como cristão, né? E cabe a nós reagir como cristãos, né? A tendência é reagir como humanos, né? Ah, você está falando isso porque isso, aquilo, outro, tal, não, né? É no momento que a gente dá aquela paradinha e fala, peraí, como é que Cristo responderia esse questionamento,
né? Como é que ele iria agir naquele momento, tal. Então é um tempo para a gente pensar. Cada vez que tem um questionamento de alguém chega para alguém, por exemplo, chega para Paulo, ou chega para, né? E questiona, ele responde de uma maneira, né? Ou quando questionam a Jesus, ele responde de uma maneira em que nos ensina, né? Como nos comportar no dia a dia. Não é fácil, né? A tendência nossa é aquela coisa humana de responder de uma maneira mais ríspida, né? Geralmente. Mas é um ensinamento também, né? Para o dia a dia. Amém. Bom, e agora a gente vai ler o próximo bloquinho, mas antes até vou perguntar se alguém tem algum comentário, porque esse versículo 10, quando eu li, me chamou a atenção, porque lendo assim parece muito simples, mas ele é muito complexo e amplo, porque está escrito assim, guardais dias e meses e tempos e anos. E a gente pergunta, como assim guardais dias, meses e tempos e anos? Olhando até outras versões da Bíblia, a gente desperta para essa questão, né? Que ele está falando, mas por que vocês dão tanta importância a certas coisas, a certos rituais? Porque ele está querendo comparar com a questão espiritual, assim como Jesus fez no Evangelho. Bom, quem lê bastante o Evangelho e entende os ensinamentos de Jesus, ele também aborda muito essa questão, né? Como o Edgar disse, e muitas vezes a gente tem que ter essa sabedoria para a hora que a gente é questionado, ou por pessoas que desconhecem a palavra e têm dúvida mesmo, ou pessoas que são iguais aos próprios fariseus da época, que são questionadores de algumas coisas mínimas, e acaba não dando foco para o que é importante, assim como um dia o pastor Vanderlei ele falou muito bem lá no culto, às vezes a pessoa está dando mais foco em alguma coisa que o pessoal está fazendo ali errado, dentro da igreja, né, ou bebendo água, fazendo barulho, ou sei lá, eu que atendendo, e não está focando no principal, que é a palavra ou a mensagem de Deus que está vindo, né? Então, isso daí é importante nesse versículo 10. Então, se Edgar quiser complementar antes da gente ler aqui o próximo bloquinho. Não, e às vezes os questionamentos são feitos por próprios irmãos ali da igreja, às vezes, né? Às vezes você tá bem, tá tudo bem, tá entendido, né? E alguém questiona para criar uma confusão, para criar uma. Puxa, e agora? O que eu respondo para esse irmão? E que dificuldade é essa que ele está descobrindo naquele texto, naquele comentário, naquela maneira de agir? Então, focar em Cristo, focar no Evangelho, focar naquilo que é importante, essencial, e não ficar como diria, né, com vans de excursões, como diria, né? Não ficar vendo essas coisas, uma discussão sem necessidade, né? Ficar, como diria o pessoal antigo, buscar pelo em ovo, né? Você não procure coisas que não são necessárias, né? Às vezes eu ouço assim as pessoas questionando umas coisas, eu falo, puxa, olha, vamos focar nisso aqui, olha o que Cristo falou aqui, onde é que você está indo buscar esse questionamento, né? Por que buscar isso numa lei, não sei aonde e tal? Não, esquece isso, vamos seguir em frente, vamos seguir aqui, ó, Cristo, que ele falou, faça isso, vamos em frente. Não misturar, não complicar o que é simples, né? Senão a gente não vai, né? Pastor Vani. Só uma coisinha também, às vezes a pessoa também, ela questiona, às vezes não para criar um atrito ou confusão, às vezes por uma simples falta de conhecimento, às vezes uma simples curiosidade, olha, eu não entendi muito bem, mas o negócio não é assim, 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 porque às vezes a pessoa, ela não tem aquele entendimento claro daquilo que está na Bíblia, daquilo que está acontecendo. Então, às vezes ela vai questionar, mas não por intriga, não para criar um atrito. Às vezes é simplesmente pela falta de conhecimento, de entendimento mesmo. Então, a gente tem que ter esse discernimento de quando é uma falta de entendimento da pessoa, e a gente ter a paciência de sentar, explicar, olha, isso não é bem assim, isso funciona assim, é por causa disso, não é isso que você está falando. Porque às vezes não é só falar, né? Ah, não, o importante é Jesus, tem que seguir Jesus. Não, a pessoa quer entender aquele ponto, né? Então, às vezes a gente tem que ter essa paciência para explicar, porque às vezes é só uma falta realmente de conseguir entender aquilo de uma maneira clara, tá? Certo, Edgar. Eu entendi, Vani. Talvez o meu comentário tenha sido
como muito disperso, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que às vezes você percebe, como você falou, tem que ter o discernimento mesmo para perceber quando é uma pergunta construtiva, no sentido de alimentar algum assunto que venha a melhorar a pessoa que está ouvindo e o que está explicando. Mas por muitas vezes eu fui questionado meio assim, sabe, uma pergunta muito difícil e muito pessoal para poder dar a minha opinião, para aquilo tudo você percebe, mas por que essa pessoa está me perguntando isso, né? O que tem a ver, o que isso vai construir, o que isso vai agregar, o que isso vai melhorar, né? Então você percebe que às vezes não é construtiva a coisa, né? Então tem que ficar sempre alerta. O que é construtivo, que você vai, ensina ou fala, ou até eu vou ver, vou procurar, né, me informar e te trago essa resposta. Ou às vezes a pessoa, sabe parece uma pegadinha, eu vou te falar isso, tenho certeza que ele não sabe, sabe? Tem que estar muito atento à maneira em que as pessoas abordam para fazer questionamentos sobre a palavra. E a gente tem que estar sempre ligado em que, olha, às vezes eu não posso responder nesse momento, eu não tenho conhecimento disso exatamente, né? E não simplesmente responder porque é necessário responder, né? E sempre ser bem claro, né? Ajudar, né? Sempre construtivo, né? Nunca destrutivo, né? E aproveitando, posso continuar, pastor Vani? Sim, só uma outra coisinha, eu bati sem querer, mas já que você já falou, o próprio Jesus foi tentado, né? Isso. Com coisas Satanás tentou Jesus, questionou, na verdade ali ele estava questionando a autoridade de Jesus, estava questionando a paternidade de Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, faz isso aí para você. Mas Jesus não estava preocupado com isso, porque ele sabia que ele era, então ele não precisava provar nada para ninguém. Então, como o Edgar falou, a gente tem que ter aí a sabedoria de que a gente não precisa, não, eu tenho que responder. Não, a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo. Às vezes, naquele momento, foge da cabeça e você não consegue responder. Teve adolescente que já veio me perguntar uma coisa e eu não conseguia lembrar. Eu falei, olha, eu vou procurar, vou ver e depois eu te falo. E isso não é demérito para ninguém, porque ninguém é obrigado a saber de tudo e lembrar de tudo. Né? Então, realmente, cara, a gente tem que ter também a sabedoria de falar, olha, eu vou fazer assim, eu vou procurar, vou pesquisar, vou ver e depois eu te passo, com certeza, isso que você está me falando. Amém. Bom, e aí? Posso dar uma palavrinha só? Pode, pastor. Logicamente que sempre existem duas perguntas de duas pessoas diferentes, como eles estão falando. Uma pessoa, às vezes, pergunta porque quer saber realmente, né? Quer saber a verdade, o que é, não entendeu e quer entender. Mas também existem outras pessoas que querem questionar, tentar colocar em dúvida aquilo que está escrito na palavra de Deus. E tem gente para tudo, né? Então, são esses dois tipos de pessoas. Logicamente que nós, né, quando for responder, nós temos que pedir muita graça do Senhor, né? Então, é importante nós termos sabedoria e saber responder a palavra no momento certo. Porque se alguém chegar para você e fazer alguma pergunta, falar, eu não sei, eu vou ver depois, se você fica meio assim, você não sabe? Então, imagine eu, né? Então, realmente, tem pessoas que vêm fazer perguntas só para pôr dúvida, para complicar, para tentar tirar o valor da palavra de Deus e muitas vezes para demonstrar que a Bíblia, ela contém, mas não é a palavra de Deus. Então, existem pessoas assim, né? Então, nós temos que sempre estar pedindo graça, sabedoria, né, para saber no momento. E, logicamente, se a pessoa é bem ligada a nós, fala assim, olha, essa pergunta eu vou responder para você, não hoje. É normal, né? Essas perguntas que se fazem para a gente, às vezes, pega de supetão, você fica, opa, é melhor falar, vou responder mais tarde, outra hora, do que responder coisas que não é verdade. Exato. Queria dar desculpa, a pessoa falar, você está enrolando. Tá bom. Amém. Tá bom. Então, agora eu vou ler aqui o próximo bloquinho, mas antes eu queria enfatizar a todos vocês, né? Que quando a gente se prepara para fazer os estudos aqui, leiam, né? Leiam previamente
E quando tiver dúvida em alguns versículos, e muitas vezes a gente tem, anota aí, se a gente não explicou, se a gente não clareou, pergunta, fala, ó, esse versículo aqui me trouxe dúvidas, né? Pode trazer aí que a gente vai estar falando. Esse versículo 10 que eu falo que é um dos mais importantes, por exemplo, ó, vou ler ele de novo. Está escrito assim, ó, guardais dias e meses e tempos e anos. Quando eu li isso a primeira vez, você lendo ele sozinho ali, guardais dias e meses e tempos e anos. Pô, não dá para entender o que ele queria dizer, mas depois que a gente contextualiza, estuda, vê outras coisas, abre a mente e entende o que ele está dizendo, porque a gente está vendo o todo, está vendo o contexto, para quem ele está falando, o que está acontecendo. Aí sim, não só a gente entende, como a gente aprende, e depois a gente está apto a tirar dúvidas das outras pessoas. Então vamos ler o próximo, aqui sobre a perplexidade de Paulo. Viu, Marcelo? Oi. É só uma palavrinha sobre isso que você falou, quando ele fala guardai, né? Tem muito significado. Isso é para guardar. Porque o que acontece? Tem pessoas que guardam só no dia que se converte, depois não guarda mais, né? Então, tem esse sentido também, né? De nós guardarmos até a volta de Jesus. Então, já falou, não guarda só um dia, não. Ah, então eu vou guardar um mês. Não, não guarda só um mês, não. Ah, então eu vou guardar... Não, guarda o ano todo, né? Então, todo momento nós temos que estar guardando a palavra de Deus. É isso. Amém. Amém. Bom, esse bloquinho aqui, né, da perplexidade de Paulo, a gente vai entender, a gente vai ler, vai conversar sobre isso. Primeiro ele fala, para depois ele dizer que está perplexo. Ele não fala no começo, estou perplexo por causa disso, disso, disso. Não, ele vai falar, aconteceu isso, 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 e por isso eu estou perplexo. Que é lá no versículo 20. Então vamos ler, do 12 até o 20. Vamos ler. Sede, qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos lá, vamos entender que esse aqui é bacana. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, ó, ele já está começando assim, ó. Em nada vocês me ofenderam, certo? E vocês sabem que a primeira vez que eu preguei o evangelho aí para vocês, Paulo até tinha uma enfermidade, ele seria até um motivo de desprezo, ele seria motivo de chacota, sei lá. E ele fala, não, isso não acontecendo, mesmo eu estar lá baqueado, tá derrubado, quando eu fui levar o evangelho, vocês não me desprezaram, aliás, até me receberam como se eu fosse um anjo, como se eu fosse o próprio Cristo. Quer dizer, ele está falando assim, quando eu encontrei vocês a primeira vez, quando eu levei o evangelho a primeira vez, né, quando eu fundei aí a igreja, nossa, estava uma situação tão bacana, nem a minha doença, a minha enfermidade, eu estava meio baqueadão na época, e nem isso, né, vocês ficaram zombando de mim, né, vocês me exaltaram. E aí no versículo 15 ele fala, o que é feito, pois, da vossa exultação? Aqui ele começa a falar o porquê das coisas aqui. Pô,
A primeira vez foi tão legal, tão bacana, tão, né? E o que aconteceu com essa alegria, com esse momento bacana? Então, assim, o que é feito, pois, da vossa exultação? O que aconteceu, gente? É isso que ele está querendo dizer, né? A primeira vez foi tão bacana, foi tão legal, vocês entenderam, tal, tal, tal. E o que foi feito? O que aconteceu? Porque, ó, dou testemunho de que, versículo 15 ainda, se possível fosse, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Ele está falando, nessa ocasião, isso daqui é uma expressão da época também, tá, pessoal? Quando fala assim de arrancar os próprios olhos para me dar, é que a pessoa faria tudo por mim. Então, essa era uma expressão da época. É bom a gente entender isso. Paulo quer dizer isso. Eles fariam tudo por Paulo, da primeira vez, né, que ele foi lá. Então, quando ele fala, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar, uma expressão da época, dizendo, vocês fariam tudo para mim, nessa primeira vez que eu tive aí, vocês fariam tudo. Então, não, é uma figura, né, de linguagem, né, que eles iam arrancar os olhos e tal, mas, enfim, é uma expressão, né, nesse versículo 15. E aí ele fala, se estava tudo assim bacana, e ele começa a virar, então, aqui no versículo 16. O que aconteceu? Eu tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Aí a gente tem que entender também esse segundo momento. Assim como ele está falando que houve um primeiro momento, lá onde quando ele esteve com eles a primeira vez, levou o evangelho, fundou a igreja de Gálatas. O que está acontecendo agora? Né? A gente já discutiu esse, de um momento muito difícil lá para eles, com os falsos apóstolos pregando um falso evangelho e distorcendo o evangelho, né? E também pondo eles contra o próprio Paulo. O Paulo estava sendo questionado. Tudo isso a gente entendeu, a gente falou até do concílio lá de Jerusalém para tratar esses assuntos, né? Então é nesse momento que Paulo está falando o que aconteceu que vocês agora estão virando. Né? Eu não sou mais seu inimigo. E aí ele fala, aqueles que vos obsequiam, né? Aqueles que estão te agradando, eles estão querendo afastar de mim. Então, aqueles que ele está falando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Cuidado, ele fala, cuidado. Eles querem afastar-vos de mim. Então, é por isso que Paulo está falando sobre essa questão. Aí dá para entender o porquê que ele está falando isso. Porque aquele momento estava tendo aquelas distorções e o pessoal estava saindo. Eles começaram bem no espírito, como a gente já falou, e já estavam se desviando, indo nas conversinhas daqueles caras eloquentes, sabe? E Paulo fala, não, peraí. E aí ele fala assim, o vosso zelo, né? O que está acontecendo? Para você, eles estão querendo afastar eu de você para que o vosso zelo seja a favor deles, né? Estão querendo ganhar voto lá para eles, né? Estão querendo afastar de vocês. Então ele fala, é bom ser zeloso? É bom ser zeloso pelo bem. Nós temos sim que ser zeloso pelo bem. Deixa eu tirar essa mensagenzinha aqui da tela. Marcelino? Oi? Esse obsequiam aí seria uma espécie de, que a gente pode chamar de bajulador. Bajulador, isso. Sabe aquele que dá presentinhos, aquele que abraça outro, abraça 15 vezes a pessoa no mesmo tempo, assim, abraça, volta, abraça de novo e fala, você é o cara, você é isso, aquilo, e aí você acaba ficando atraído por aquilo tudo, e quando vai ver, você está até comentando aqui, o político, sabe, às vezes, nem todos, lógico, mas alguns, que para conseguir agariar um voto, ele carrega você até na esquina. Ah, você vai mais um pouco? Pera, eu vou te levar até o ponto de ônibus, nas costas, né? Então é aquela pessoa que não mede esforços mesmo, realmente, mas para o intuito de ganhar alguma coisa muito maior lá na frente, então por interesse. E desvia essa atenção. Então, aqueles que obsequiam a pessoa, tal, que bajulam, né? Para a pessoa ficar atraída por, olha, ele gosta tanto de mim que eu vou, né, eu vou ajudar ele, eu vou fazer o que ele está falando. Então, a gente tem que observar também, até mesmo dentro da igreja, né, os bajuladores também, né, que são terríveis, né, porque às vezes a pessoa se sente, nossa, eu sou, porque alguém está bajulando ela só, mas não porque realmente ela se esforçou para entender, para falar o correto, para ser correta e tudo mais. Simplesmente ela está reagindo a
né, uma ação de quem está querendo comprá-la com isso, né? E aí Paulo aqui, ele diz, né, que esse pessoal que está aí te agradando, ou falando umas coisinhas bonitas, eles estão querendo, na verdade, desviar a atenção deles, o caminho deles, inclusive, afastar-vos de mim, ele fala. Por quê? Porque essa bajulação, esse agrado, essa conversinha, ele está dizendo, não é sincera. Ela tem propósito, eles querem dirigir vocês por um certo lado, que não é o lado que eu preguei, né? É isso que Paulo fala, ele fala, ó, cuidado, porque eles estão tentando desviar vocês, e esse desvio está afastando do Paulo, né? Então, isso, apesar de estar acontecendo naquela época, isso é uma coisa que acontece até hoje, né? A gente sabe, a gente tem que ter esse cuidado, né, para ver se essas pessoas que estão agradando, estão bajulando, se são sinceras ou não e para onde que elas querem levar. Porque tem muita gente, né? A gente sabe, a gente comentou aqui, inclusive, com o Vilmar, né, sobre as pessoas ficam falando, distorcendo e falando coisas que fazem sentido e convencendo pessoas a ir por certos caminhos. E daí resultam, assim, em grandes seitas ou grandes grupos com ideias um pouco distorcidas, porque tem pessoas que sabem fazer isso, sabem convencer, sabem agradar, sabem colocar coisas que fazem sentido e acaba trazendo, né, o pensamento dessas outras pessoas. Então, a gente precisa realmente estar com muito cuidado com isso, e por isso que a gente tem sempre que estar baseado na palavra, né? Então, a gente não pode sair muito disso. Por quê? Porque vem muitas teorias aí que as pessoas constroem em cima, às vezes até de um versículo. O cara constrói uma teoria em cima de um versículo e não em cima do todo. E é claro, quanto mais a gente conhece a Bíblia, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente se fortalece, a gente entende. E às vezes, até que nem eu e o Edgar, quando a gente está fazendo os estudos, a gente acha estudos aqui que são muito ruins. Mas a gente consegue, dado o nosso empenho em estudar várias coisas, a gente consegue filtrar, a gente consegue saber o que está certo e o que está errado. Por quê? Porque a gente está investigando. Agora, se a gente vai e escuta só um discurso e segue aquele discurso, aí a gente fica muito limitado ali, àquela teoria. Mas quando a gente estuda bastante, entende bastante, a gente consegue, sim, separar o joio do trigo. E a escola dominical, ela serve para isso, para a gente ter mais entendimento da palavra e a gente não seguir coisas que talvez sejam distorcidas, né? Então, tem muito ensinamento. Um dos maiores professores nosso da Bíblia, né, depois de Jesus, é o próprio Paulo. Tem muita carta. Por isso que a gente está estudando as cartas dele. Só dele são 13. Tem muito ensinamento importante. E Paulo, né, que falou direto com Jesus. Então, a gente tem aqui muita munição para a gente ficar bem adequado na palavra. Bom, e aí a gente está falando aqui, quando ele fala, pô, o que aconteceu? Tem esses caras aí, né, tentando afastar vocês de mim. Na verdade, do que Paulo prega também, né? E aí ele fala, pô, vocês precisam ser zelosos, né, pelo bem, mesmo quando eu não estou presente, né? Não apenas quando eu estou aí com vocês, né? Então, ele queria que eles ficassem da forma como que eles estavam, né? Mas o Paulo, quando ele se distanciou deles, eles já começaram a desviar do assunto. Ele falou, não, você tem que permanecer na palavra, tem que ser firme, tem que ser zeloso. E nós também temos que ser zelosos. Nós também, quando a gente se converte e a gente, né, aceita Jesus, a gente tem que ser zeloso. A gente tem que estar o tempo todo procurando.
Não só aceitei Jesus, agora tá bom, agora tá salvo. Não, a gente tem que ser zeloso pelo que ele ensina pra gente, pelo que a Bíblia ensina. Tem que estar sempre ali, firme na palavra. Senão a gente também se distancia e às vezes pode cair até numa conversa, uma teoria que faz sentido, né? Então, precisamos ser zelosos. Precisamos ser zelosos. E aí, Paulo vem dizer aqui no versículo 19, né? Está escrito assim, ó. Quer falar, Edgar, antes de eu ler aqui os versículos últimos? Não, a questão mesmo é a gente estar sempre zelando por essa essência que é a palavra, né? Muito cuidado, porque hoje tá por todos os lados. Não que não seja importante estudar, mas você pode estudar psicologia, neurolinguística, isso, aquilo, outro, tal. Isso tudo faz parte de um aprendizado na vida. Mas muitos pastores estão aplicando a psicologia de uma forma muito violenta nas pregações, nas igrejas. Então, às vezes você não sabe se aquilo é uma pregação ou se é uma aula de psicoterapia, não sei do que, tal. Então, temos que tomar muito cuidado quando vai ali na base da palavra, na essência, e não se, né, deturpa a palavra, porque tem, às vezes, para falar bonito, a pessoa aplica várias táticas, Técnicas, né? estratégias, técnicas, e aí, de repente, você tem ali um treinador ali, não um pastor, né, que está te treinando a agir de tal maneira, mas isso está baseado na Bíblia? Não. Simplesmente é uma boa técnica, e aí temos que tomar cuidado, está cheio. É o que eu mais estou vendo na internet, são bons pregadores, né, no sentido de falar bem, de posicionar as palavras e tudo, até de criar situações em cima daquele texto bíblico, situações interessantes de ouvir, mas o cuidado que estão desvirtuando a essência da palavra. Então só é bonito de ouvir, só é muito legal, mostra muita sabedoria no sentido da psicologia, até da psiquiatria, mas que aplicada no texto bíblico perdem o sentido da essência, né? Então muito cuidado, a coisa não está muito fácil, não. Bom, e aí para finalizar, aqui no versículo 19, né, ele usou uma outra figura de linguagem, né? Ele falou assim, ó, meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Então ele fala assim, pô, lá no começo vocês arrancavam olho para me dar, e eu sofro a dor do parto para dar Jesus para vocês. Então ele usou também uma figura de linguagem, né? Então, sofro a dor de parto por vocês, eu aguento, porque dor do parto é a maior dor que você pode ter. Então ele fala assim, eu estou disposto a sofrer uma dor dessa para ver Cristo formado em vocês. Então, do mesmo jeito que ele falou, pô, na primeira vez vocês arrancavam o olho para me dar, eu, por minha vez, eu sofreria a dor de um parto para ver Cristo formado em vós. São essas duas figuras ilegais. E aí ele fecha aqui esse bloquinho e fala, então, por isso que ele fala assim, eu estou perplexo a vosso respeito. Agora eu entendi por que ele está perplexo. Porque ele começou bem, eles, né, os Gálatas, começaram bem e se desviaram muito rapidamente. Essa é a perplexidade que Paulo fala. O que aconteceu? Começando tão bem e agora estamos se desviando. Então, esse bloquinho é isso. Vou encerrar aqui, porque a gente só tem 3 minutos aqui. Vou passar a palavra para o pastor orar. E no domingo que vem a gente vai falar sobre essa outra alegoria de Paulo, de Sara e Agar. Pastor? Amém. Eu quero só destacar aqui, botar no versículo 11 também, que eu acho que acontece hoje nos nossos dias, né? Paulo, qual é a preocupação dele? Eu preguei, mas parece que eu preguei em vão, né? Olha só que ele falou assim, receio de vós que haja eu trabalhado em vão. Quer dizer, imagina a cabeça de Paulo, eu fiz tanta coisa, trabalhei, lutei, orei por eles, e agora, o resultado? Acontece muitas vezes com a gente, né? Aí fica meio assim, chateado, né? Poxa, eu dei toda assistência para a pessoa, trabalhei com a pessoa, fui na casa da pessoa, orei pela pessoa, e agora a pessoa começou a vir, de repente chegou uma outra pessoa lá, falou um A, ele foi para lá. Eu falei, meu Senhor da glória, foi tudo em vão que eu fiz? Não, não é em vão, não é em vão. Pode certeza que não. Então, Paulo estava preocupado. E outra preocupação de Paulo aqui, eu fico imaginando, né? Quando ele fala assim também, olha, irmãos, agora o 12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu. Olha, meu irmão, Paulo chegar, falar como eu, imagine nós chegar para uma pessoa e falar assim, ó,
faça como eu, seja como eu. Olha a autoridade de Paulo. Paulo tinha autoridade. Faça agora, olha só, ele fala, faça como eu, mas depois ele fala, também eu sou como vós. Então ele se compara, olha, o que você sofre, eu também sofro. Só que tem uma diferença. Então, eu já preguei para você, eu sou como você humanamente, eu sou como você, passo as dificuldades, muito, muito, muito. E agora, qual a diferença entre eu e você? E a outra coisa aqui, que ele fala sobre o anjo, né? Olha só, eles tratavam Paulo como anjo de Deus, de repente mudou. Então, o que acontece, né? Na nossa vida, na prática também, é bem semelhante a isso, né? Às vezes a pessoa nos considera tanto, de repente, por um motivo ou outro, que alguém falou alguma coisa, ele muda, né, as suas palavras, muda aquele conceito que ele tinha da gente como homem de Deus, como serva do Senhor. Então, Paulo sofreu isso aqui. Poxa vida, você me tratava como anjo, agora totalmente diferente. Que mudança, né? Então, aqui Paulo dá exortação e sirva de lição para nós, né? Paulo sofreu isso, né? Você prega, você fala, e depois está tudo bem, a pessoa é curada, é liberta, depois alguém chega, fala vai para outra igreja, para outro local, a gente fica triste. Mas Paulo também sofreu por isso, né? E também a autoridade de Paulo, faça como eu. Quer dizer, eu sofro, você também sofre, somos iguais, mas tem uma diferença. E outra coisa também que ele falou aqui, que nós falamos, é que a consideração, às vezes, ele fala, nossa, você é uma bênção, aquele pastor é uma bênção, daqui a pouquinho muda a posição. Então, esse ensinamento, Paulo sofreu e nós também muitas vezes sofremos. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer pela essa escola bíblica dominical, por tudo que nós estamos aprendendo, Pai. Pai amado, aqui estamos aprendendo, nos ajuda a colocar em prática. Abençoe, Pai amado, especialmente também o culto de hoje, Pai. Usa o pastor Pierre com poder e autoridade na tua igreja, Pai. Pai amado, e desperta as pessoas para estarem presentes, para ouvir, receber a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo, por tudo. Continue abençoando Marcelino, Edgar, para nos ensinar a tua palavra como ela é. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. Amém. Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pessoal. Até logo mais na ceia do Senhor. Ceia do Senhor, entrega dos